Enquanto você vai adorando, Ele vai visitando a sua casa. Oh glória, oh glória. Senibria sal enidiomina canto revinubrição. Há uma unção de Deus muito forte dentro deste santuário. É o idiomia sé, oh glória. Jesus vai curar enfermos. Jesus vai liberar bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Você que trouxe a tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Oh glória. Céu e amor e master de meu, a tchau é missão e ne me dori minha sé. Jesus está tirando hoje uma criança hospitalizada do hospital. Jesus está arrancando do leito de dor uma criança e devolvendo ela aos braços da família hoje, para a glória do nome de Jesus. Oh glória. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21. Um texto conhecido, um texto áureo. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus, irmãos, pelo privilégio de passar esses 3 dias na companhia de vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Elias, evangelista, pastor desta igreja, deste campo. E vou dizer para os irmãos, vocês estão de parabéns. Desde segunda-feira, na verdade desde sexta-feira, né, pastor, que está tendo culto? Desde sábado. E os irmãos estão aqui todos os dias. Isso demonstra que você está com sede e com fome de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quem encontrou diz amém. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para as regiões de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não lhe respondeu palavra. Em outras traduções, Jesus não lhe disse nenhuma palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: despede, ela vem gritando atrás de nós. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou e o adorou mais uma vez e disse-lhe: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa de seus donos. Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seu pedido será atendido. Antes de nós terminarmos a leitura, diga pelo menos para 2 pessoas assim: seu pedido será atendido. O seu pedido será atendido.
E no mesmo instante a filha dela foi curada. Amém. Tomai vossos assentos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Jesus andava por aldeias, casas, cidades, ruas, beira de praia, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas, libertando as pessoas dos espíritos malignos. E nesta ocasião Jesus está partindo para uma região onde havia uma mistura, onde o povo não era judeu completamente. E quando Jesus vem passando, pastor Elias, por esta região, uma mulher que morava ali aproveitou a oportunidade e veio atrás de Jesus. Diga comigo, veio atrás de Jesus. Olha, irmãos, essa história de que Jesus sabe onde eu moro, se Ele quiser Ele vai lá. Jesus conhece o meu problema, se Ele quiser Ele resolve. Eu não preciso orar, Deus já não sabe o que eu preciso. Se fosse assim, Bartimeu estava cego até hoje. A mulher do fluxo de sangue tinha morrido com a hemorragia. Essa mulher não teria sua filha liberta. Quem quer o seu milagre tem que ir atrás de Jesus. Quem quer o seu milagre? Ah, pastor, eu estou cansado. Tem que vir cansado mesmo. Pastor, não deu tempo nem de tomar banho. Parabéns, tem gente aqui que veio do serviço, tem gente aqui que veio do trabalho. Quem quer vai atrás, sim ou não? E ela veio atrás de Jesus clamando. Clamar não é apenas orar, é orar em alta voz. Porque você pode orar em espírito, você pode orar baixo, você pode orar em silêncio, mas ela vinha orando alto, em alta voz. E qual era a oração dela? Jesus, filho... Vamos lá, vamos repetir essa frase? Jesus, filho de Davi. Mais uma vez? Jesus, filho de Davi. Pastor, essa mulher estava orando errado. Como que alguém chama Jesus de filho de Davi? Na verdade, ela estava orando muito certo. Nenhuma vez na Bíblia do Novo Testamento, você vai encontrar alguém sendo chamado de filho de Davi. Você vai achar alguém sendo chamado filho de Abraão. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz, esse também é filho de Abraão. Jesus cura a mulher encurvada, diz, essa também é filha de Abraão. Agora, filho de Davi, não. Filho de Davi era uma expressão usada para o Messias, porque Jesus veio da casa de Davi e da raiz de Jessé. E Deus havia feito uma promessa a Davi que seria do seu trono, do seu tronco, da sua genealogia que nasceria o Cristo. Agora, quando a mulher vem gritando, Jesus, filho de Davi, isso aqui, eu preciso explicar para os irmãos para a gente chegar lá. Pastor, mas todo mundo não sabia que Jesus era Jesus? Não, pelo contrário, ninguém sabia que Jesus era filho de Deus. Certa vez Jesus chamou os discípulos e fez uma pergunta para os discípulos. Jesus perguntou para os discípulos, quem a multidão diz que eu sou? Esse povo que eu curo, esse povo que eu dou pão, que eu dou peixe, esse povo que eu abençoo, esse povo que eu liberto, esse povo diz que eu sou quem? Aí os discípulos falaram, Jesus, são muitas as vertentes, são muitas as opiniões. Uns dizem que o Senhor é Elias, outras dizem que o Senhor é João Batista ressuscitado, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e tem outros que dizem que o Senhor é apenas um profeta. Jesus olhou para os discípulos, todas as respostas estavam erradas. Jesus olhou para os discípulos e disse assim para os discípulos, e vocês? A multidão diz que eu sou isso. E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Pedro levanta a mão e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro diz isso, Jesus não diz só, parabéns, nota 10, Pedro. Pedro, você acertou. Não. Jesus disse para Pedro, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso. Quem te revelou isso foi o Espírito. Quem revelou? Então alguém, para identificar Jesus como Messias, precisava da ajuda de quem? Do Espírito. Quando Jesus estava passando nas regiões de Tiro e Sidom, que aquela mulher foi atrás de Jesus, aquela mulher nem judia era.
Aquela mulher nem tinha o conhecimento que os judeus tinham. Mas o Espírito Santo disse para aquela mulher: esse aí não é só um profeta. Esse aí não é só um que cura. Esse aí é o filho de Davi. Esse aí é o Messias. Clame por ele. Aí a mulher vem gritando: Jesus, filho de Davi. Diga comigo: oração certa, ao Deus certo, no lugar certo, na hora certa. Vamos lá de novo? Oração certa, ao Deus certo, no lugar certo, na hora certa. Irmão, quando eu faço a oração certa, ao Deus certo, na hora certa, no lugar certo, o que eu espero? Que dê tudo certo. A mulher vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora essa mulher passa pelo primeiro estágio da sua aprovação. E é justamente o que alguns de vocês estão passando. A Bíblia diz: e Jesus não lhe respondeu nem uma palavra. Diga comigo: Jesus não respondeu. Espera aí, pastor, eu estou orando ao Deus certo, eu estou fazendo a oração certa, eu estou no lugar certo. Sabe qual foi o primeiro obstáculo, a primeira provação que aquela mulher enfrentou? A prova do silêncio de Deus. Você sabe o que é gritar, suplicar, pedir, chorar, implorar, molhar a cadeira, molhar o lenço, gritar a Deus? Você sabe que é o Deus certo, a oração é certa. E às vezes você olha para o céu, parece que o céu está fechado. Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. Quem já enfrentou o silêncio de Deus aqui? Você desesperado por uma resposta. Você desesperado por você ansioso por uma direção. E Jesus calado. Irmãos, os gritos da mulher eram tão comoventes. Os gritos da mulher eram tão constrangedores que ela conseguiu intercessores. Os discípulos que andavam com Jesus foram até Jesus e disseram: Jesus, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. O Senhor precisa atender essa mulher. Ela vem gritando atrás da gente, o Senhor não fala nada. Em outras palavras, sabe o que os discípulos estavam dizendo? O Senhor tem fama de bom, de meigo. O Senhor tem fama de misericordioso. E a mulher vem gritando, o Senhor não fala nada, o Senhor não responde. Senhor, despede ela. Atende essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Estou pregando para algumas pessoas aqui esta noite que você já chorou, já pediu, já implorou. Tem hora que você até pergunta: será que eu orei errado? Será que Deus não quer me ouvir? Mas o Espírito Santo disse uma coisa para mim, pastor Elias. Ele disse: meu filho, diga para a minha igreja que quando eu não respondo, não é porque eu não quero falar. Quando eu não respondo é porque eu quero ouvi-los. Segure as tuas mãos levantadas aos céus. Diga para o teu irmão: o silêncio de Deus não pode te calar. Quem está em silêncio é só Deus. Você tem que continuar gritando. Quem está em silêncio é Deus. Você tem que continuar orando. Aquela mulher não se calou. Só quem não vai se calar. Segure as mãos levantadas por um minuto. Por um minuto. Não deixe o silêncio de Deus tirar a oração dos teus lábios. Não deixe o silêncio de Deus te fazer desistir, porque você está passando por um estágio da provação. Manduria canda séria. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: continue clamando, minha filha. Continue chorando, meu filho. Continue cantando, meus filhos. Eu não estou falando porque eu quero te ouvir. Eu quero saber até onde vai tua fé, tua insistência, tua perseverança, tua confiança. Tem dia que a gente vem aqui, irmãos, e a gente derrama o coração, é ou não é? A gente grita: Deus me socorre, me ajuda. E quando Deus está em silêncio é assim.
Às vezes Deus fala com o irmão que está do teu lado esquerdo, fala com o irmão que está do lado direito, fala com o irmão que está atrás de você, fala com o irmão que está na tua frente. Quando chega na tua vez, Deus não fala. É um processo. Quando Deus usa a gente em revelação, em profecia, eu sei que alguns irmãos pensam: puxa vida, pastor, eu pensei que Deus tinha uma palavra para mim hoje. Você está enfrentando o silêncio. No silêncio Deus não explica. No silêncio você está gritando, as pessoas que estão em tua volta, eles olham para você e sabe qual a pergunta que eles fazem? Onde está o teu Deus? O salmista disse no Salmo 42: os que estão em minha volta continuamente me perguntam. E sabe o que você tem que fazer na fase do silêncio? Na fase do silêncio, às vezes é necessário conversar com a alma, porque o silêncio de Deus deixa a alma tão triste, tão turbulenta, que na hora do silêncio às vezes é preciso dizer: por que te abates, minha alma? Por que te perturbas aqui dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Pega a mão do teu irmão e diga isso para ele: espera em Deus. 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 É só uma fase, vai passar. Ele não lhe respondeu palavra. A mulher enfrentou o silêncio de Jesus, mas ela continuou gritando. Sabe o que eu acho lindo nos crentes, irmão? Tem gente que clamou ano passado, mês passado, semana passada, até hoje Deus não respondeu, mas até hoje você está aqui. Você não saiu do ciclo de oração, você não saiu da igreja, você não saiu do propósito. Você está assim: uma hora ele vai falar, uma hora ele vai responder. E aí a Bíblia diz que quando os discípulos intercedem pela mulher e diz: Jesus, atende ela, despede ela, ela vem gritando atrás de nós. Sabe que Jesus fala alto para a mulher ouvir? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era da casa de Israel? Ela era da casa de Israel? Então vamos lá, bem forte. Ela era da casa de Israel? Então Jesus estava dizendo o quê? Se Jesus está dizendo: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus agora está usando um termo para falar da dispensação. Aquele momento era dos judeus, certo? Jesus estava dizendo o seguinte: agora eu vim para a casa de Israel, os gentios vão esperar. Espera aí, entra na fila, espera. Se a primeira dor é a dor do silêncio, a segunda dor é a dor da espera. Diga para o teu irmão: esperar dói. E quando você quer hoje? E quando você quer agora? E quando você grita dizendo: Deus, eu quero agora, e Deus olha para você e faz assim, ó: espera. Tem gente que vai embora, tem gente que queima a Bíblia, tem gente que desvia, mas tem gente que toma outra atitude. A Bíblia diz que boa coisa é esperar no Senhor. Coloque a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Sabe o que a Bíblia diz? Os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. Quem quer ter força renovada aqui esta noite? Segure as tuas mãos levantadas aos céus, porque Deus está me dizendo: diga à minha igreja, Uramanda Seri me cantureia, diga à minha igreja que eu vou renovar a força de muitos aqui esta noite. Deus está mandando embora o espírito da desistência, e Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: espera em Deus. Espera em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espera em Deus.
Sabe o que aquela mulher fez quando Jesus colocou ela para esperar? Olha, irmão, Jesus já estava em silêncio. Agora põe ela na fila. Se você for olhar os olhos humanos, parece que Jesus estava judiando dela. Parece que Jesus estava machucando ela. Mas não era. Jesus disse: não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Espera. 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 Essa mulher toma uma atitude que você leu junto comigo. Jesus em silêncio. Jesus colocando ela para esperar. A Bíblia diz que ela veio até ele, se lançou aos seus pés e o adorou. O que ela fez, irmãos? Não, vamos lá bem forte. O que ela fez? Adorou. Irmãos, adorar quando Deus responde, não é só você que canta, não. É qualquer um. Adorar quando Jesus não põe você na fila, quando Jesus chama a tua senha na hora, não é só você que adora, não. É qualquer um. Eu quero ver você adorar é com ele em silêncio. Eu quero ver se você tem capacidade de adorar na fila. Levante as duas mãos aos céus. A hora que o coração azeda, a hora que dá um nó na garganta e você diz: como que canta? Salmo 126. E os que nos levaram cativos nos pedia uma canção de Sião. E sabe o que o povo respondia? Como cantaremos uma canção? Como vamos adorar? Nós vamos dependurar as nossas harpas nos salgueiros, porque não tem como cantar. Mas Deus está dizendo esta noite que é possível adorar, mesmo quando ele está em silêncio. É possível adorar mesmo quando você está esperando. Deixa eu ver quem é capaz de adorar. Você é capaz de adorar? Então segure as tuas mãos levantadas e pelo menos por 2 minutos. Não peça nada, não fale nada que seja pedido. Diga a Deus: eu sou capaz de te adorar mesmo não entendendo nada. Eu sou capaz de adorar mesmo que o Senhor não tenha me respondido. Adore. Eu vou esperar você adorar. Sorai meniação de cantarácia. Eu sei que você consegue, adore. Pastor, não estou entendendo nada, está doendo, eu não estou compreendendo. Jesus está dizendo: então adora. Eva choremi canturia. Ela adorou. Ela adorou com Jesus em silêncio. Ela adorou com Jesus dizendo: espera. Diga comigo: pirraça com Deus não funciona. Nós temos que entrar pelas vias certas. Deus não age por dó, viu, irmão? Se Deus agisse por dó, não tinha ninguém debaixo do viaduto, não tinha ninguém no hospital, não tinha ninguém com fome. Não tinha, não. Deus age pela busca. Buscai-me e vivei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Agora vamos lá, irmão. Vamos lá. E vamos ver a cena agora. A mulher está nos pés de Jesus, pastor Elias. O Senhor é maravilhoso. Eu te adoro. Eu te glorifico. Eu te exalto. Eu te bendigo. Mesmo que o Senhor não me respondeu, mesmo o Senhor me colocando para esperar, ainda assim eu reconheço tua soberania. Eu pensei comigo: agora Jesus vai amolecer. Agora Jesus vai liberar a bênção. Não é possível. Quando a mulher acaba de adorar, Jesus olha para ela e diz para ela assim: obrigado. Adorou, muito bonito. Mas não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não posso, minha filha, tirar da mesa do judeu e dar para você. Eu não posso. Não é bom. Não é que eu não posso, não é bom. Não é bom fazer isso. Não é bom tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Essa mulher faz uma coisa que só crente, nascido de novo, consegue fazer. Diga comigo, não respondeu. Diga comigo, não é bom. Diga comigo assim, não vim. Quantos não? Quantos não? Sabe por quê? Ela recebeu 3 não de Deus, sim ou não? Porque não também é resposta. Tem gente que só quer ouvir sim de Deus. E às vezes Deus diz, não. Ela recebeu 3 não de Deus. E quando Jesus olha para ela e diz, não é bom tirar pão do filho para dar para o cachorrinho, essa mulher abre a boca e diz uma coisa que entra dentro de Jesus. Ela abre a boca, pastor Elias, e diz assim, sim, Senhor. Como que alguém ouve 3 não e responde? Porque aquela mulher entendeu que Deus pode dizer não para o homem, mas o homem não pode dizer não para Deus. Deus pode te dar quantos não Ele quiser. Agora, toda vez que Deus falar com você, você tem que responder, sim, Senhor. O Senhor está certo. Sim, Senhor, é verdade. Se o Senhor está falando, está falado. Só que eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor. Tem uma oportunidade? Jesus, tem, pode falar. Ela olha para Jesus e diz, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Primeiro, essa mulher foi tão sábia que ela estava dizendo para Jesus, o Senhor não me respondeu, o Senhor me pôs para esperar e o Senhor me chamou de cachorrinho. Mas eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor é meu dono. E eu não estou aqui à toa não. Quando eu pensei que migalha era um farelo que caía da mesa. Quem já pensou assim? Eu também. Eu achava que migalha era um farelo que caía da mesa. Não. Sabe quando você levanta de manhã para tomar café, você que tem cachorrinho em casa? Porque ali Jesus não está chamando ela de cachorrinho animal, é povo. Distinção de povo. De judeu para outro povo. Quando Jesus diz para ela, quando ela diz para Jesus, os cachorrinhos também comem. Sabe quando você levanta de manhã para tomar café e abre a porta? E o cachorrinho entra? Ele tem a vasilhinha de ração dele, mas ele quer um pedaço do seu pão. Aí ele entra. Quando ele entra, você levanta com a cara meio amarga, meio azeda. Aí você levanta de manhã, ele entra logo, você, ó, pra fora! Aí ele sai pra fora. Daqui a pouco ele volta. Ele volta rosnando, querendo te morder. Aí entra de novo. Você, sai! Ele sai de novo. Volta de novo. Já te falei para sair para fora. Ele sai de novo. Daqui a pouco ele volta com aquela carinha, murcha a orelhinha, faz aquela carinha assim que você gosta. Daqui a pouco dá uma dó. Você olha para o pão e diz, é meu, mas eu vou dar um pedacinho para ele. Aí você corta um pedaço do seu pão e dá para ele. É disso que a mulher estava falando. A mulher estava dizendo, o Senhor não me respondeu, eu estou aqui. O Senhor me pôs para esperar, eu estou aqui. O Senhor disse que não vai tirar de quem merece para dar para quem não merece, e eu continuo aqui. Em outras palavras, sabe o que a mulher estava dizendo para Jesus? Eu não estou pedindo porque mereço, eu estou pedindo porque eu preciso. Eu não estou pedindo lugar na mesa, eu não estou pedindo honra, eu não estou pedindo para o Senhor puxar uma cadeira, me colocar para sentar, citar meu nome. Eu quero o meu milagre. Me ajuda. Levante as tuas mãos aos céus. Será que você seria capaz de dizer para Jesus que não merece, mas precisa? Será que você seria capaz de dizer, Jesus, eu não mereço não, mas eu sou necessitado. Me ajuda, me socorre. Só o Senhor pode operar isso na minha vida. Orai-me, enderrei a súria.